Pai soberano e amado, nós estamos em Tua presença e nos rendemos ao Teu senhorio mais uma vez. Declaramos que somos pequeninos diante do Senhor. Queremos que o Senhor cresça em nós, que venhamos a diminuir todos os dias, que venhamos compreender a beleza que está em Ti, que repousa sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos aqui, Pai, para dar início ao novo ciclo. Queremos pedir a Tua bênção sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso entendimento, os nossos pensamentos. Nos ajuda a consolidar, Pai, as nossas raízes na fé. Nós queremos que o nosso coração seja terra fértil para receber a Tua boa semente, a semente da palavra, a semente que frutifica, uma semente que produz vida. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e minhas irmãs aqui. Oramos para que essa noite seja uma noite de restauração, de entendimento. Ó Pai, que o Senhor nos faça perceber a Tua beleza, a Tua santidade. Abençoa aqueles que ainda não chegaram, traz em paz. Abençoa aqueles que acompanham pela internet. Nós oramos para que o Teu Evangelho encontre, Pai, a escuridão da nossa vida, do nosso ser, e que o Evangelho possa refletir a luz do Senhor nas nossas vidas. É assim que nós oramos e assim fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. Queria começar pedindo desculpa a vocês aí por conta do atraso. Eu não gosto de começar atrasado, mas hoje está sendo um daqueles dias bem atípicos. Não sei quantos aqui tem aquele dia que a gente assim, que dia atribulado, né? E alguns casos são demandas boas, trabalho e está desenvolvendo, né? Então isso é bom. Bom, para quem não me conhece, sou o pastor Samuel Paiva, sou um dos responsáveis pelo curso Raízes e nós estamos dando início a uma nova turma, uma nova etapa. Então sejam muito bem-vindos. O Raízes, ele é o curso introdutório da igreja, tem por finalidade preparar os que desejam se batizar, né? O curso preparatório para o batismo, mas também é o curso para aqueles que estão chegando de outras igrejas, que já são batizados e estão chegando na igreja. É importante conhecer a nossa forma de enxergar a Bíblia, a nossa cosmovisão, como é que nós pensamos acerca das coisas espirituais. Porque pode ser que aqui no nosso meio tenham pessoas que têm anos já lendo a Bíblia, podem ter pessoas que estão começando a leitura da Bíblia agora. E existe uma máxima no curso que eu vou repetir algumas vezes durante as aulas, até ficar muito claro para vocês, que nós temos um lema no curso Raízes, que na verdade é um lema que eu carrego sempre que estou em sala de aula. O lema é o seguinte: não existe pergunta burra, existe burro que não pergunta. Eu vou repetir. Não existe pergunta burra, existe burro que não pergunta. Por que é importante a gente ter isso muito claro? Durante muito tempo na minha vida, eu entrava na sala de aula e eu deveria sair dela com conhecimento, com entendimento, e eu não saía. Por quê? Porque muitas vezes eu tinha vergonha de perguntar. E tudo se deu por conta de boa noite, paz, bem-vindo, Deus abençoe. Isso se deu em um momento muito crucial na minha vida. Na minha infância eu tive uma doença nos rins e passei alguns meses sem ir para a escola. E quando eu voltei, lembro muito bem, a professora estava dando equação de segundo grau. Quem lembra de equação de segundo grau aí? Eu tinha perdido a introdução de como é que funcionava, eu tinha faltado aula por causa da doença, estava internado. E aí um certo dia eu voltei, a professora tinha passado lá umas atividades, uns exercícios, e eu sabia de nada. Fui cair na besteira de perguntar: mas professora, o que é isso? E aí, acredito que alguns já devem ter experimentado essa situação. A turma toda começou a dizer: ó, para esse burro, ele não sabe o que é uma equação de segundo grau. E aquilo me travou, e durante muitos anos eu
tinha esse problema, ele não perguntava. O problema estava nos outros? Não, o problema estava em mim, que tinha medo, tinha vergonha de ser chamado de burro. E eu ficava burro, porque eu não perguntava. Então eu venci isso, espero que você também vença. Esse ambiente é um ambiente extremamente propício para a gente questionar, para a gente perguntar, para a gente tirar dúvidas. Então se você tiver alguma dúvida em algum momento do que eu estiver falando, você levanta a mãozinha e aí eu, concluindo o raciocínio, passo para você fazer a pergunta. Porque o que mais importa é você sair daqui compreendendo aquilo que está sendo passado, aquilo que está sendo compartilhado. Se não sair com essa compreensão, é porque você não se esforçou como aluno e o professor não presta. Então, eu não quero que isso aconteça conosco. Vamos tentar. E de novo, tem alguns aqui que talvez nunca leram a Bíblia, né? Talvez tem pessoas aqui que, se eu perguntar o que é Apocalipse, não vai saber. E é normal. Ninguém tem que chegar aqui sabendo de tudo. Mas tem pessoas que podem estar aqui que têm anos de igreja, que já leu a Bíblia algumas vezes. Então nós estamos em um ambiente muito eclético nesse sentido. Entre pessoas que já têm uma boa base, já têm um bom entendimento e outras que não. Então qualquer coisa que for dito, se você não entendeu, pode perguntar, ficar à vontade. Amém? Amém. E se eu não explicar direito, pastor, eu não entendi isso, você pode explicar de novo? Eu vou tentar explicar de uma outra forma, de um outro jeito, para que você consiga compreender. Então eu vou deixar essa dinâmica para depois, mas a introdução do curso, existe uma palavra que para nós ela é muito importante, chama cosmovisão. E o que é a cosmovisão? É a visão do mundo. É como nós enxergamos o mundo. É como nós nos relacionamos com Deus, com a natureza, com a criação. Então, a nossa cosmovisão, ela é importante. E nós, como Igreja Batista Central, temos uma cosmovisão acerca de alguns assuntos que nós vamos compartilhar com vocês. Mas eu quero já deixar claro que nós não somos senhores da verdade, nós não somos os únicos detentores do conhecimento. Existem outras formas de enxergar a vida e nós não estamos aqui querendo dizer que somos melhores que ninguém. Mas o que nos baseia, o que nos norteia é a Bíblia. Então nós temos a Bíblia como um manual de regra e prática da nossa forma de enxergar o mundo. Nós partimos da Bíblia. Então é importante que, tendo a Bíblia como base, a nossa cosmovisão, ela faça essa leitura do mundo a partir da nossa compreensão da Bíblia. Certo? Então, em alguns momentos, eu vou precisar trabalhar algumas questões do senso comum, do que nós já aprendemos de forma natural na vida, através da cultura dos filmes. E aí vamos precisar falar também de algumas questões de religião, da Igreja Católica, da Protestante, dos evangélicos, dos espíritas, do candomblé, do umbanda. Nós vamos falar um pouquinho dessas religiões e, de novo, não querendo nos colocar de forma nenhuma como superiores a ninguém. Nós entendemos que cada um tem a sua liberdade de pensar como pensa, mas nós estamos aqui para ensinar aquilo que nós acreditamos que é a verdade. Porque se eu acreditasse que o jeito do outro é a verdade, eu ensinaria como o outro pensa, certo? Mas nós vamos precisar ter um pouco de paciência com isso. Então, diante disso, a nossa cosmovisão, ela parte de algumas premissas, e a principal delas é a Bíblia, e nós não podemos pegar a Bíblia de forma isolada para criar doutrinas. Então nós lemos a Bíblia toda para a compreensão das verdades contidas na palavra. Então, algo já assim muito importante. Muita gente pega a Bíblia e lê a Bíblia como se a Bíblia fosse um livro de regras. Quais são as regras? O que é que eu posso? O que é que eu não posso fazer? Aí tem gente que vem para o curso
e diz assim, eu vou lá porque o pastor vai dizer o que é pecado e o que não é pecado. Porque nós somos muito doutrinados a pensar a vida por meio de regras. É assim que nós somos ensinados. Isso pode, isso não pode. Mas a Bíblia ela não é um livro de regras, a Bíblia é um livro de princípios. E qual é a diferença? É que as regras elas mudam, as regras são ressignificadas, os princípios não. Os princípios eles prevalecem em qualquer tempo, em qualquer lugar e a qualquer pessoa. Então deixa eu... Princípios, qualquer tempo, qualquer lugar, qualquer pessoa. Então olha só, vou dar um exemplo. Aqueles que já têm aí, vamos botar aí mais de 30 anos de habilitação. Alguém tem mais de 30 anos de habilitação? Estão com vergonha, né? Por causa de me entregar a idade. Então tudo bem. Aí, né? Nelson, você vai ser minha cobaia, Nelson. Em 1980, 90 mais ou menos, você nem era habilitado, mas você... Quanto era o limite de velocidade, por exemplo, aqui na 324? 80 por hora, 70 por hora? Mais ou menos isso, né? Hoje, se tu andar 70 por hora, o que acontece? Uma carreta passa por cima de você, né? A regra de alguns anos atrás era que um carro deveria trafegar na rodovia, vamos botar aqui a 80 por hora, no máximo a 80 por hora. Esse era o limite aceitável para que se fosse possível viajar com segurança. Hoje em dia, se você andar a 80 por hora, você causa um acidente. As regras mudaram. E o que foi que mudou? Naquela época, os carros, os freios eram a tambor. Os carros eram pesados, de ferro. Não tinha ABS. Então, um limite seguro para se transitar é 80 por hora. Hoje em dia, os bitrens freiam mais rápido do que os carros de antigamente. É ou não é? Então, por que as coisas mudaram? Perceba, a regra mudou, não mudou? Tem rodovias que o limite é 100. Tem rodovias em São Paulo, por exemplo, a Bandeirantes, rodei muito lá, que era 120 por hora o limite de velocidade. Então, imagine. A regra, ela mudou. Sim ou não? O princípio mudou? Não. Qual é o princípio? Manter um nível de velocidade que dê segurança e estabilidade para todos os viajantes. Há anos atrás, antes dos carros mais modernos, provavelmente essa velocidade era 40 por hora. Então perceba, qual é o princípio por trás? Que haja segurança no viajar nas estradas. Mas a regra ela mudou? Sim, ela mudou. Então, princípio é uma coisa. Qual é o problema? É que nós queremos ler a Bíblia e encontrar as regras lá para a gente seguir hoje. E nós lemos a Bíblia daqui para lá, que é um outro grande problema. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia de lá para cá. O que é ler a Bíblia de lá para cá? É compreender o seu contexto histórico, é compreender o que acontecia na civilização daquela época. Então, um exemplo. Quem está começando a ler a Bíblia, lê lá Gênesis, aí fica maravilhado com as histórias dos patriarcas, e aí fica ali encantado com alguns eventos, o agir de Deus, mas quando você vai caminhando um pouco mais, Deuteronômio, Josué, e você vê Deus mandando matar. Deus diz assim, vai lá e extermina com aquele povo. Aí você olha daqui para lá e diz, que Deus mau. Porque Deus não pediu para o povo ir lá e conversar, fazer uma parceria. Por quê? Porque hoje nós temos uma relação diplomática
entre países, entre povos diferentes. Nós temos leis que nos norteiam. Naquela época não. Sabe como é que funcionava? Tô com fome, você tem comida. Tu me dá? Não, então eu tomo. Ah, não tô feliz, você quer tomar, então eu vou lhe matar. Era assim que funcionava. Ou você mata ou você morre. Alguém quer morrer? Não, então mata. Então você pode fazer um julgamento daqui para lá e dizer como a Bíblia Deus é mau, como Deus era desumano, era a relação daquela época. Vou dar outro exemplo claro. Na Bíblia você vai encontrar algo que hoje em dia é abominável, que é a escravidão. Escravo hoje é algo impensável, rechaçado, mas na Bíblia não. Por quê? Porque era uma relação comum daquela época, a relação entre pessoas que tinham escravos. E existiam povos que se vendiam para ser escravos só para ter o que comer. Porque ou faziam isso ou passavam fome, morriam de fome. O que eles preferiam? Melhor ser escravo de alguém. Qual é o nosso problema? É que a gente sempre tem na cabeça que todo escravo era açoitado todo dia, só comia o resto que sobrava. E nem todo escravo era tratado assim. Eu não estou falando dos escravos dentro da nossa realidade de Brasil, colonizado pelos portugueses, que exploraram os negros, africanos. Não, não é isso. Tempo bíblico, qualquer tipo de povo podia ser escravo. Inclusive o povo de Deus foi escravo. Foram escravos no Egito, foram escravos na Babilônia. Não é uma questão racial, étnica. Era uma questão normal. O maior subjugava o menor. O mais poderoso subjugava o mais fraco. Então nós precisamos ter essa leitura e perceber isso. Por quê? Porque senão eu vou ler a Bíblia daqui para lá e aí eu vou cometer erros que não tinham lá. Eu vou fazer interpretações equivocadas que não estão lá. E eu vou tomar conclusões hoje que são conclusões equivocadas. Deu para entender? Expliquei direitinho? Hã? Tô achando que não. Diga, dona. Quer perguntar? Hã? Ah, que tá com... Então, só estou dando aqui como uma introdução para a gente compreender um pouco dos cuidados que nós devemos ter. Então, algumas aulas do curso. O que é que nós vamos aprender nas aulas? A aula de hoje, o significado do batismo para quem nasceu de novo. Nós vamos falar um pouco sobre o que é o batismo, o que é o novo nascimento. A aula 2, na próxima semana, uma introdução à leitura da Bíblia. Quais são os cuidados que nós precisamos ter para ler a Bíblia? O que é diferente na Bíblia em relação a outros livros? Porque a maioria dos livros a gente pega de capa e vai lendo de capa a capa, e está tudo certo. Na Bíblia não. Por exemplo, eu não aconselho você que está começando a ler a Bíblia agora, ler de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Não faça isso. Você primeiro vai ler os 4 evangelhos de trás para frente. Os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 primeiros do Novo Testamento. Você vai ler o contrário: João, Lucas, Marcos e Mateus. Tá? Eu vou explicar isso melhor na próxima aula, mas só para a título de introdução. Então você lê primeiro João, depois Lucas, depois Marcos, depois Mateus. Depois você lê Atos, Romanos, e aí vai Coríntios, Gálatas e o restante da Bíblia inteira. Depois volta para Gênesis. Mas leia primeiro o Novo Testamento inteiro para depois começar em Gênesis. Aula 3, conversando sobre o Deus, que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós servimos a um Deus que Ele é triuno. Ele se manifesta de 3 formas distintas, por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não são 3 deuses. É um Deus só que se manifesta em 3 pessoas. Aula 4, pecado e graça, o caminho da salvação. Como é que funciona a minha salvação? Como é que eu me percebo como alguém que é salvo? Como é que isso funciona? O que é que eu tenho que fazer? Como é que funciona esse negócio de graça? Qual é a minha relação com o pecado? Então nós vamos aprender um pouco mais nessa aula de pecado e graça.
A aula 5, crescendo em intimidade com o Pai, através da oração e do jejum. São duas disciplinas extremamente importantes para todo cristão se desenvolver, crescer espiritualmente. Então, a oração e o jejum são muito importantes. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Na aula 6, Vida na Igreja 1, vamos aprender o que é dízimo, o que é Santa Ceia, o que é oferta, por que nós devemos ceiar, qual é a maneira digna de ceiar. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses assuntos. A aula Vida na Igreja 2, Descobrindo os Dons Espirituais, nós vamos ensinar a vocês o que são os dons, como é que eles se dão, como é que você se percebe, como que você usa, quais Deus te entregou. E no final do curso, nós na formatura, na confraternização que nós fazemos, a gente faz um teste de dons espirituais. Sabe como é esse teste? Para você descobrir quais são os dons que Deus te deu. A gente coloca você numa sala, apaga as luzes, começa a dar piau na sua cabeça. Aí você começa a... Sabia disso? É brincadeira, viu, gente? Aqui não tem nada escuro não, aqui é só luz. A gente faz um questionário, a gente vai perguntando algumas coisas para vocês e vocês vão respondendo vocês mesmos, e no final o teste vai apontar quais são os seus possíveis dons e depois você vai orar pedindo ao Senhor confirmação sobre os dons que você tem. E por último, a última aula, de olho no futuro, a segunda vida de Cristo, como precisa estar a nossa expectativa, como é que isso vai se dar, quais os cuidados que devemos ter para não sermos enganados, tá? Porque tem muita gente que, por não compreender como funciona, acaba sendo enganados na percepção da volta de Cristo, os sinais, tá bom? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Então, avisos importantes. Todo mundo fez inscrição? Um link? Quem não fez? Não fez? Também não? Pronto, no final eu vou colocar vocês no grupo. Nós temos um grupo no WhatsApp, eu vou botar o link lá para vocês fazerem a inscrição. O que é importante falar sobre o grupo? Todo mundo está no grupo? Não? No final eu vou botar aqui um QR Code aqui para vocês entrarem no grupo. Não deixe de participar do grupo. E o grupo é o seguinte, pessoal. Em nome de Jesus, todo assunto que não for pertinente ao curso é proibido. Deu para entender? Sabe por quê? Porque tinha grupo que passava assim, um botava bom dia, aí os outros saíam bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, quando você ia ver tinha 50 bom dia. Aí um manda uma corrente de oração, aí o outro quer mandar um negócio de político, aí o outro quer fazer uma propaganda de um negócio. Perdeu o sentido do grupo. E onde é que está a importância do grupo? A nossa comunicação. Pode ser que em algum momento a gente precise mudar de sala, nós vamos comunicar no grupo. Seja alterada a ordem das aulas. Então, se você faltar na segunda-feira, você pode vir repor no domingo, se você tiver como. Então, a gente coloca essas informações no grupo. Então, o grupo você precisa estar bem ligado. Antes de vir para a aula, dá uma olhadinha no grupo, tá bom? Mas não posta nada lá que não seja pertinente ao curso, tá bom? Tá bloqueado ainda, mas hoje a gente libera para que vocês possam fazer qualquer pergunta, questionar qualquer coisa lá, tá bom, gente? A nossa formatura, que na verdade não é mais formatura, é uma confraternização. Tu quer perguntar? Nós não chamamos mais de formatura, né? Confraternização, só esqueci de mudar aqui. A nossa confraternização será dia 6 de dezembro. É um sábado à noite aqui na igreja, 19 horas, onde nós fazemos um junta-panela, tá? Um momento bem legal. Um traz um biscoito creme crack, o outro traz o café, um traz o cuscuz recheado, aí uns traz pãozinho de queijo, aí tem gente que traz pudim, tem gente que traz bolo. E aí a gente vai junta todo mundo, um traz refrigerante, suco, café, chocolate quente, rola de tudo. E a gente junta as duas turmas, faz uma confraternização e é onde nós fazemos esse teste de dons, tá? Então você já coloca na sua agenda para no dia
6 de dezembro você está aqui conosco. E o batismo, para aqueles que pretendem se batizar, dia 7. E provavelmente nós vamos ter 2 turmas. Uma na semana anterior, no dia 30/11. Então você coloca essas 2 datas para aqueles que pretendem se batizar, dia 30/11 ou 7 de dezembro. E aí, se a turma estiver grande, nós vamos dividir 2 datas de batismo. Vamos dividir uma parte no dia 30 e outra parte no dia 12. Ou dia 7. Certo? Mas tudo isso vai depender daqui para lá. Só estou avisando porque não vai poder ter muita escolha no dia. A gente precisa separar, dividir. Então, a gente faz essa divisão. Para não ficar muito grande, muita gente num dia só. E o curso é para preparar aqueles que irão se batizar, mas eu vou tentar durante o curso te convencer a não se batizar. Como é isso, pastor? Pastor doido é esse? Sabe por quê? Porque infelizmente, aqui eu acho que não tem ninguém assim não, mas tem muita gente lá fora que quer se batizar pelos motivos mais esdrúxulos possíveis, inesperados, incoerentes possíveis. Então nós não queremos volume de pessoas para se batizar, nós queremos discípulos que estão dispostos a declarar para o mundo que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. E para isso acontecer, você precisa estar muito consciente do que está fazendo. Tá? E aí, durante o curso, nós vamos tentar te convencer a não se batizar se a motivação não for a correta. Se for a correta, aí, meu irmão, você não precisa de ninguém nem te estimulando, nem te desestimulando. Se estiver correta a motivação, o Espírito Santo vai manter isso aquecido no seu coração. Então, o curso nós também vamos falar um pouco sobre essas convicções que nós devemos ter no nosso coração. E por último, as regras de reposição. Você só pode faltar no máximo 3 vezes o curso presencialmente, se for por questões não justificáveis. Mas se você faltar por trabalho, por doença, por viagem, aí você repõe a aula no YouTube e está tudo certo. Pastor, vocês não tem alguém conferindo se a gente vai estar faltando ou não? Não. Você e sua consciência. Certo? Não vai ter ninguém aqui fiscalizando vocês não. Porque nós entendemos que aquele que é nova criatura já tem um grande fiscal dentro de si. Que é Espírito Santo. E não tem ninguém aqui querendo dar 1-0 em ninguém. Não é verdade? Então, só para ficar claro, faltou mais que 3 vezes presencialmente, de forma injustificada, tem que fazer o curso de novo. Mas se faltou por trabalho, por doença, por viagem, alguma coisa justificável, aí você assiste a aula. Nós temos todas as aulas gravadas no YouTube. Você assiste essas aulas, repondo, né, a que você faltou, e aí tá tudo certo. Tá bom? Então, alguma dúvida? Estou explicando direitinho? Vocês me engabelam. O que é o novo nascimento? Para vocês, o que é nascer de novo? Vamos lá, gente? Nascer de novo. Renovação da nossa mente pelo Espírito Santo. Muito bem. Quem mais? Nova criatura. Muito bem. Quem mais? Você morre para o mundo, nasce para Cristo. Morre para o mundo, nasce para Cristo. Bom. Tem uma frase que Lutero diz assim. É Lutero? Acho que é. Pensei que o velho homem morreria nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabia nadar. Tem muita gente que fica na expectativa assim, não, quando eu me batizar, eu não peco mais. É ou não é? É. Só que o batismo não faz de você um super crente. O batismo não tem nenhum poder sobrenatural, nenhum poder mágico.
Porque o poder que habita em nós é o poder da presença do Espírito Santo, que você já tem se você aceitou Jesus no seu coração. Agora, cada passo que você vai dando, você vai ganhando força diante de Deus pelo aquilo que você declara. Então não é uma questão, porque a gente é muito assim, não, eu vou ganhar outro poder. A gente fica parecendo, não sei quantos aqui conhecem, mas a gente fica imaginando o que acontecia com Dragon Ball Z. Quem aqui assistiu Dragon Ball Z? Assistiu ali, é. Virar um Super Saiyajin. Subir um nível a mais. E a gente fica sempre querendo mais poder, mais poder. E a gente fica achando que é algo de fora. Não, já está em nós. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos, que curou leprosos, que restaurou a visão de cegos, é o mesmo poder que habita em mim e em você. É o poder do Espírito Santo. Misericórdia. Diz um amém aí. Amém. Parece que o povo não crê. Tem que crer, meu povo. Abra sua Bíblia aí em João 3. Diga. Acrescentando o que Martinho Lutero falou, infeliz sabia nadar e agora tenho que matá-lo todos os dias. Todos os dias. Exatamente. Nós precisamos entender que a conversão, gente, é diária. Todo dia eu tenho que me converter ao Senhor. Todo dia eu preciso me render a Ele. Não dá para dizer assim, eu me arrependi um dia e agora está tudo certo. Não. Todo dia. Nós vamos ler aqui 3, do 1 ao 5. Nós vamos ver um diálogo aqui de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Uma autoridade entre os judeus, um homem importante, um homem que tinha uma bagagem intelectual, religiosa, poderosíssima. Só que esse homem está com vergonha, porque ele está indo consultar Jesus, que era um mestre que não fazia parte do seu sistema religioso, e ele vai se encontrar com Jesus à noite, para que ninguém veja, para que ninguém saiba que ele está ali buscando o ensinamento de um rabino, de um mestre diferente. Então olha só, João, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. E ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha só, pausa aí. Jesus está dizendo que para ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. Então nós falamos aqui um pouco do que acontece com esse novo nascimento. Mas o que de fato é esse novo nascimento? No versículo 4. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Pode entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então olha só, ele fala aqui da água e do Espírito. E aí a pergunta é: o que é nascer da água e o que é nascer do Espírito? Quem sabe? Hã? A água é o batismo? E o que é o nascer do Espírito? Reconhecer que somos novas criaturas? Olha só, aí de novo volto para a introdução. Lembra que eu falei da nossa cosmovisão?
Talvez o senso comum, todos nós temos essa compreensão de que o nascer da água é o batismo. Então, por isso que se eu não me batizar, eu não posso entrar no reino de Deus. Se eu não me batizar, eu sou um pagão. E pagão, quando morre, vai para onde? Para o inferno. E alguns, inclusive, defendem que é justamente pensando assim que a Igreja Católica, ela batiza crianças. Quem é que foi batizado como criança? Ninguém queria ser pagão, né? Minha mãe não me batizou quando eu era criança, não. E aí na minha pré-adolescência, tudo que acontecia de errado comigo, se eu tomasse uma topada, os meninos que andavam comigo era tudo batizado, tudo certinho, e eu não. Você diz, rapaz, é porque tu é pagão. Tá todo mundo aqui na mesma mão, só tu tomou uma topada, é porque tu é pagão. Tudo que acontecia de errado, tu é pagão. E eu tinha um medo retado de dizer, eita, se eu morrer, eu vou pro inferno. E eles, tudo, a gente fazia a mesma besteira, né? Mas eles, não, eu sou batizado. Se eu morrer, eu vou pro céu. Eu digo, é? E eu vou pro inferno. Tá todo mundo fazendo a besteira, tá certo. Então, quando nós pensamos assim, nós temos um problema. Porque talvez muitos estão aqui porque tem esse mesmo medo de morrer como pagão e ir para o inferno, ou alguém coloca medo em você, rapaz, tem que se batizar, tu é pagão. Tu não é batizado ainda. Tu tem que selar tua salvação. Já ouviram isso? Então olha só, nós precisamos ter muito cuidado. Porque a salvação, ela está em Cristo Jesus. No ato de aceitarmos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, ponto final. Não existe nenhum adicional, nenhum acréscimo, nenhum mais. Porque tem gente assim, você tem que aceitar Jesus, mas tem que ir para a igreja. Você tem que aceitar Jesus, mas tem que dar o dízimo. Tem que aceitar Jesus, mas tem que se batizar. E esses mais não são bíblicos. Você aceitou Jesus no seu coração, você é salvo, ponto final. Agora você vai fazer outras coisas porque você é salvo e não para ser salvo. Entende a diferença? Porque a nossa questão é que a gente quer buscar só o mínimo para alcançar a salvação. Então eu vou fazer isso. O que precisa fazer para ser salvo? Aí se você assim, tem que dar 10 passos, você só vai dar os 10. Você não vai dar 11 não. Você vai querer dar só o que precisa para ser salvo. Então, aceitar a Jesus é o único e suficiente ato de rendição que nós precisamos ter para alcançarmos a salvação. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Qualquer coisa fora disso é a religião querendo impor um pedágio. Religião é bom para botar pedágio. Eu quero ir para Salvador. Agora a gente até pode, né? Não tem mais o pedágio. Mas vamos pensar que ainda tinha um pedágio. Quero ir para Salvador. Eu posso ir, mas eu tenho que pagar o pedágio. Então você não pode. Diga, mano. Glória a Deus. Obrigado, viu, mano? Por você fazer a pergunta. Eu já estava aqui triste. Diga. Na verdade, o que está acontecendo ali nos pedágios é que aproximou os radares ali. E as pessoas estão passando achando que não tem radar, mas tem. Tem radar. Deixa de ser um pedágio. Exatamente. Se não passar atento, pau quebra. Então, olha só. Nascer de novo é necessário para ver o reino de Deus. E aí Jesus está falando, Jesus em verdade vos digo que se alguém não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Duas coisas importantes. Esse nascer da água não é, mano, o batismo. E eu vou dizer o porquê. Não é o batismo.
Porque se fosse o batismo, Jesus estaria mentindo. Porque se ele disser que para ver o reino de Deus, tem que nascer de novo e tem que batizar, o ladrão da cruz, nós vamos falar mais um pouquinho dele daqui a pouco, ele não se batizou. E Jesus garantiu a ele que ele estaria no paraíso. E você não vai ver a pessoa recebendo a confirmação da sua salvação só depois do batismo. Mas a partir do momento que ela aceita Jesus. Certo? Então o que é o nascer da água? Vamos de novo voltar para o contexto do que a gente acabou de ler. Jesus diz para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Aí qual é o questionamento de Nicodemos? Primeiro, como um homem velho pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? É a transformação da pessoa? Não, ainda não. Então a pergunta quando ele faz, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus vai dizer para ele, o que é que Jesus diz? Eu lhe digo que alguém não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é o nascer da água? É o nascimento natural. Para nascer de novo, tem que ter nascido a primeira vez, sim ou não? Quando eu falo nascer da água, quando nós estamos na barriga da nossa mãe, nós estamos em um líquido amniótico. Quando a bolsa estoura, o que é que sai? Muitos partos naquela época aconteciam aonde? Dentro da água. Então esse nascer da água é o nascimento primeiro, o nascimento que todos nós que estamos vivos nascemos. E aí agora o que é o nascer do Espírito? E lembre que Espírito está com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo. É quando nós aceitamos Jesus no nosso coração. E aí o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E aí nós nascemos espiritualmente. Esse é o novo nascimento. Esse é o segundo nascimento pelo qual Jesus está falando que Nicodemo tem que nascer. E ele está dizendo, mas eu tenho que nascer de novo. Ele está dizendo, não é sobre esse nascimento da água. Nós estamos falando sobre o novo nascimento, o nascimento espiritual. Não é sobre voltar para a barriga da mãe e nascer novamente. Olha só como o versículo 6 faz todo sentido. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o que ele está dizendo? Quem nasceu natural é carne. Mas quem nasce de novo é espiritual. Deu para entender a diferença dos dois nascimentos? Então, olha só, porque não pode, Jesus aqui está falando de batismo ainda. Ele vai falar de batismo em outros momentos. Mas aqui não é batismo. Tá? Então, nós não cremos que aqui, que Jesus está falando de nascer da água, não é o que normalmente nós acreditamos ser, que é o batismo. Porque se fosse, Jesus estaria estabelecendo que a pessoa nasce espiritualmente quando batiza. E não quando aceita Jesus. Entenderam? Expliquei direitinho? Dúvidas? A hora é agora. Então, olha só. Agostinho de Hipona disse assim, tira o espírito e o que será da água, senão água. O que ele está dizendo? Nós não tratamos com água ungida, com água benta, com água santa. A água que nós usamos é a água da Embasa. A água que alguns aqui irão mergulhar não é especial. Porque a unção não está na água. A unção está naquilo que vocês irão declarar diante de todos. Que vocês são novas criaturas e que Jesus é o Senhor e o Salvador das suas vidas. Isso é poderoso. Então por que nós não batizamos crianças? Por que nós não consideramos o batismo da Igreja Católica? É birra com a igreja? Nós desconsideramos a igreja? Não.
Prova disso é que, por exemplo, quem foi casado na igreja católica, quando vem para cá, a gente não tem que casar de novo. Mas por que quem é batizado lá tem que batizar quando chega aqui? Porque nós seguimos 3 princípios importantes. Anote isso. Porque você pode ser questionado por algum dos seus parentes, quando você disser assim, eu vou me batizar, mas tu não é batizado na igreja católica? Aí você vai saber dar a resposta para ele. Quais são os 3 princípios? Primeiro, por que nós rebatizamos quem foi batizado na igreja católica? Porque na igreja católica, em primeiro lugar, não foi uma decisão pessoal. Não foi você que escolheu se batizar. Segundo motivo, não foi na fase do entendimento. Tem que ser uma decisão pessoal e tem que ser a pessoa entendendo que eu sou miserável, pecador e que eu preciso de um Salvador. Quem é esse Salvador? Jesus Cristo. Eu não posso decidir sem compreender quem eu sou. Então tem que ser na fase do entendimento. Por isso nós não batizamos menores de 12 anos. Que na igreja nós só batizamos maiores de 12. E o último motivo. O último motivo é porque tem que ser por imersão. Tem que mergulhar. E na igreja católica é por aspersão. Batizo é do grego baptizo. E baptizo é mergulhar para transformar. Nos tempos de Jesus era muito comum essa palavra batismo. Então imagine que eu estou com essa camisa. Imagine que essa camisa fosse branca. Aí eu quero transformar ele agora numa camisa azul. Como é que funcionava? Pegava uma bacia com água fervente. Colocava corante azul, esperava diluir, e depois eu pegava a camisa branca e mergulhava ela. Só que quando ela mergulhava branca e ela saía, ela agora é azul. Então não é uma lavagem simples, não é um mergulho qualquer, é um mergulho que transforma. Essa é a ideia de batismo. Não tem como batizar sem mergulhar. É a mesma coisa de alguém dizer assim, eu tomei banho, mas não viu a cor da água. Tem como? Não tem. Não tem como você dizer que comeu sem colocar nada para dentro. Ninguém come como por fotossíntese. Então não tem como dizer, eu batizei sem mergulhar. Por isso que nós seguimos esses 3 princípios. Mergulho, fase do entendimento e a decisão tem que ser pessoal. Beleza? Estão afiados agora? Então quando alguém pergunta por que você vai se batizar? Pronto, você vai explicar. Porque nós seguimos esses 3 princípios. Tá? Diga, querida. Não é oportuno nós confundirmos batismo da Igreja Católica também com a consagração que nós fazemos com os nossos bebês, né? Sim. Às vezes a gente, há quem possa pensar que a consagração é uma espécie de proteção do batismo para o bebê. Não. Na verdade, não. Jesus foi apresentado num templo, lá em Lucas 3, se eu não me engano. Tem Jesus sendo apresentado quando criança e nós não batizamos criança. Nós apresentamos e consagramos ao Senhor. Os pais, como autoridade sobre a criança, oram pedindo a proteção do Senhor sobre os seus filhos, tá? Mas isso não confere à criança nenhum tipo de salvação nesse sentido, tá? Nós não cremos dessa forma. Quando as crianças ficam maiores, desenvolvem o entendimento, elas precisam decidir pelo batismo para atestarem para o mundo que pertencem ao Senhor. O pastor, por exemplo, se uma criança dessa morre, e aí, caso? A gente não Ela sabe foi batizada no caso, ela foi só a salvação, ela sendo batizada ou não, não é isso que vai determinar se ela vai para o céu ou não. Não, eu sei, mas Hã. assim, para a igreja, no caso. Hum. No caso, eu era católica,
Sim. No caso, batiza novinha, bebê, né? Aí se a criança está doente e tem a possibilidade de morrer, aí os pais vão logo e batiza com a criança porque não Sim. Mas na igreja católica, ou desculpa, Na igreja protestante. no caso desse, Nós só oramos. só ora no caso. É o que a palavra nos orienta a fazer. Porque a ideia do batizar criança não está na Bíblia. Você não tem essa compreensão na Bíblia, você não vê crianças sendo batizadas na Bíblia. Por quê? De novo, porque tem que ser uma decisão pessoal, né? Então, o que acontece muito é que nós queremos designar que o batismo vai mudar. Se a criança morrer sem o batismo, ela vai para o inferno, mas com o batismo ela vai para o céu. Não. A palavra diz que das crianças pertence o reino de Deus. Então, eu creio que as crianças elas estão no céu independentes. Porque Deus não vai julgar uma criança se o pai dela batizou ou não. Então, o pai de uma criança que os pais são irresponsáveis, ela está no inferno por causa dos pais forem irresponsáveis? Não faz muito sentido, né? Então, mas a partir do momento que a criança ela desenvolve a percepção do que é certo e que é errado, e ela começa a desenvolver comportamento destoando daquilo que o Senhor determina, aí ela agora vai ser responsável pelas suas escolhas. Mas como criança, enquanto criança, nós não cremos no purgatório, né? Nós não cremos nessa percepção do senso comum da Igreja Católica, entendeu? Então, basicamente, a criança nós oramos, e se infelizmente falecer, o batismo não iria mudar nada. Entende? Essa é a nossa forma de pensar. Tá bom? Mais alguma dúvida? Aí deixa eu falar aqui um pouquinho sobre a religião e o evangelho. Olha só, a religião, deixa eu... Eu gosto de usar ali no iPad, mas eu tô sem minha caneta. Eita. Então aqui está o homem e aqui está a divindade. Toda religião ela trabalha com um mecanismo de barganha, de troca. Como é que se pensa a relação com a divindade? Aqui coloque qualquer divindade. Se diz o seguinte: se eu fizer o que a divindade gosta, ela vai me abençoar. Mas se eu fizer o que a divindade não gosta, o que é que ela faz? Ela me amaldiçoa. É assim? Sim ou não? Quando alguma coisa ruim acontece com a gente, qual a primeira pergunta que a gente faz? Foi o que eu fiz de errado. Deus está me amaldiçoando. O que foi que eu fiz? Aonde foi que eu errei? Porque a gente sempre pensa que o mal é uma consequência de uma ação equivocada, de uma ação que não agradou a divindade. Então a religião ela pensa assim, nessa barganha. Se eu fizer o que Deus quer, a divindade quer, ela vai me abençoar. Então olha só. E aí até quando eu falo religião, eu estou inserindo também os evangélicos, protestantes, batista, igreja, porque tem igreja que vai dizer o seguinte: se você der o dízimo, Deus vai o quê? Te abençoar. Dê o dízimo, que Deus te abençoa. Se você não der o dízimo, Deus vai soltar o devorador, a praga que vai lhe pegar. Não é assim? Não tem gente que ensina assim? Tem. Aí você fica nessa barganha, nesse medo. Tem religião que diz assim, para você agradar a divindade, por exemplo, o espírita, ele vai dizer que você tem que fazer boas obras. Se você fizer caridade, Deus vai te abençoar. Como é que você agrada a divindade? Fazendo boas obras, ajudando o necessitado, sopão e tal.
E aí vai ter o pessoal do Umbanda, do Candomblé, que vai dizer assim, bota um despacho lá na encruzilhada, a galinha morta, uns goró, um charuto, a divindade gosta, não é assim? Então, como é que se agrada a divindade? Botando o que ela gosta. Não vai botar aqui suco lá não, que a divindade não vai gostar. Porque você quer agradar, você vai lá, vocês não, né? O povo lá, vai lá e bota as pingas bravas. Então, aí vai ter o católico que diz assim, pede a Maria, que Maria atende. Vai ter aqueles que dizem assim, sobe a escadaria de joelho. Reza não sei quantos Ave Maria. Então, faz isso que a divindade vai se agradar de você. A divindade vai gostar se você fizer isso. E aí a gente fica nessa... Como é que agrada a divindade? E talvez alguns estão aqui dizendo, sim, pastor, e aqui? Como é que a gente agrada a divindade? Como é que Deus se agrada? Aqui Deus não está esperando. Eu não estou falando aqui porque a gente é especial, não, viu? É a forma da gente ensinar. Aqui, sabe como é que funciona a diferença da religião para o evangelho? E o que nós queremos ensinar para vocês é o evangelho. No evangelho é assim que funciona, ó. Deus já me abençoou, Deus já te abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tu não fez nada. Mas Ele já te abençoou. Aí agora, eu vou fazer o que Ele gosta. Então eu não faço o que Ele gosta para barganhar, para conquistar. Ele já me abençoou. Eu já sou abençoado, você já é abençoado. Se você está em Cristo Jesus, repousa sobre nós todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí, como nós já somos abençoados, eu agora tenho que responder a essa bênção, eu tenho que responder a esse amor. Então é diferente. Eu não estou barganhando com Deus, então não é mais uma questão de barganha. Sai a barganha e entra, sabe o quê? Gratidão. No Evangelho, não somos nós que tentamos agradar ao Senhor. Não somos nós que nos esforçamos, nos sacrificamos para receber alguma coisa dele. É Deus que abandona a sua glória, o seu lugar de majestade, abandona toda a sua... seu esplendor para vir se encontrar conosco. É Ele que se humilha, é Ele que sofre, é Ele que nos pega pela mão. Ninguém aqui foi encontrado ou foi, eu achei Jesus. Somos nós que achamos Jesus, é Ele que nos acha. Porque não somos nós que vamos atrás dele, é Ele que vem ao nosso encontro. Deu para entender a diferença? É gritante? Então, quando eu entendo que não é mais barganha, porque às vezes a gente vem para a igreja e diz assim, Deus, muda aí minha situação, eu estou passando por tal problema, eu estou querendo que o Senhor faça isso, isso e aquilo outro, então faz aí para me agradar, para eu te servir. Se o Senhor não me agradar, eu vou te abandonar, viu? Se o Senhor não fizer do jeito que eu quero, eu vou embora. E a gente acha que nós somos os senhores, que Deus é o nosso servo, e que nós estamos fazendo um favor a Ele em troca de 10%, como um garçom. Muitas vezes nós tratamos Deus como se Deus fosse um garçom, que vai nos servir naquilo que nós queremos, e no final eu vou dar a ele 10%. E eu estou fazendo um favor para Deus. Ele precisa de mim. Tem gente que é assim? Tem. Então, quando nós entendemos a diferença do evangelho para a religião, muda a nossa forma de relacionar com Deus. E o que é religião?
Religião vem do latim religare. O que é religare? Reconectar. Então qual é a ideia? Que Deus cria o homem perfeito, coloca em um lugar perfeito e se relaciona com perfeição com o homem. Só que o homem peca, o homem erra, e aí nesse erro essa conexão ela é rompida, ela é perdida. E nós imaginamos que é o homem agora que está tentando conectar de novo a Deus. Deus está lá, longe, distante, nem aí para o homem está lá se acabando para achar Deus. Não, não é assim. É Deus vindo ao homem o tempo todo. É Deus buscando o homem, é Deus se submetendo às relações com o homem para abençoar, para cuidar, para amar. Então olha só, essa é a diferença do Evangelho. E o Stanley Jones disse algo que eu acho impactante. Ele diz assim: a religião é a busca do homem por Deus. Por isso há muitas religiões. Mas o Evangelho é Deus buscando o homem. Por isso só há um. Só há um Evangelho. Religião tem muitas. Cada um diz de um jeito. Deus é a natureza, Deus é o sol, Deus é isso, Deus é uma vaca, Deus é uma barata, Deus é... Cada religião diz uma coisa. E o Evangelho diz: Deus deixou o seu lugar e veio para nos resgatar, para nos encontrar. Deu para entender a diferença? Amém? Estou explicando direitinho? Então olha só, abra a Bíblia aí em Lucas 23, 39. Nós vamos ver aqui os 4 pilares da salvação em Cristo Jesus. Lucas 23, 39. Trinta e nove. Olha só. Vou dar nome aqui aos 2 ladrões. Não tem nome não, viu? Só para você não sair daí dizendo: o pastor disse que o ladrão tem nome. Não tem nome não na Bíblia. Estou dando só para ficar fácil. Ilustrar didaticamente. Ajuda. Então imagine que um é o Zezinho, o Zé, e o outro é o Toinho. Tá? Jesus está está no meio de 2 malfeitores. Quem são esses malfeitores? Nós não sabemos. Mas o fato deles estarem sofrendo uma pena de morte por crucificação é porque eles eram a escória daquela época. Pior tipo de gente. E para eles serem mortos numa Páscoa, numa festa, é porque Roma queria dar um recado muito importante à sociedade. Esse tipo de pessoas, olha o que nós fazemos. Porque crucificação era um tipo de morte extremamente dolorosa, lenta, sofrida. Tanto que foi abolida durante muitos anos. Porque é muito cruel a crucificação. Então pense aí, alguém para receber uma pena de morte por crucificação, era alguém muito, muito, muito malfeitor. E algumas versões talvez dizer que é ladrões. Nós não sabemos, eles eram criminosos. Eles podem não ter furtado, roubado nada, mas eles eram perigosos, eram criminosos. Então olha só, um deles, versículo 39, então um dos criminosos crucificados blasfemava dele quem? De Jesus, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. O que esse ladrão está querendo? O que ele busca? Esse ladrão está querendo só a salvação.
Ele está querendo só se ver livre do problema. E muitas vezes nós buscamos a Deus porque nós queremos só a solução do nosso problema. Tem gente que está passando por um problema, busca a Deus e diz assim: ei Deus, tu és o Cristo mesmo? Tu és o bambambam? Resolve meu problema? Desce daí, salva-te a ti e a nós também. Então muitas vezes nós podemos estar buscando o Senhor porque queremos somente as suas mãos, a sua salvação, os seus benesses, os seus presentes. E aí quando esse homem ele está colocando em xeque se Jesus é Cristo, se ele é Deus, ele está fazendo como uma afronta, ele está zombando. Tu não é que ressuscita mortos? Tu não é aquele que cura os enfermos? Tu não é aquele que fez milagres, multiplicou pães, andou sobre as águas e transformou água em vinho e tantas outras coisas? Faz aí, desce daí. Então essa é a postura do Zé. O Zezinho está à esquerda de Jesus, questiona porque quer só salvação. Versículo 40. Mas o outro, Toninho, repreendendo, disse: não temes a Deus? Então quais são os 4 pilares da salvação em Cristo Jesus? O primeiro pilar é reconhecer que Jesus é Deus. Anote isso. Jesus é Deus. Depois eu vou mostrar aqui. Não temes a Deus nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem. Esse é o segundo pilar da salvação. É reconhecer que somos miseráveis e pecadores. O que esse ladrão reconhece? Nós estamos recebendo a morte com justiça. Nós merecemos morrer. Porque nós somos miseráveis. Nós somos pecadores. Então, se você não se reconhece como pecador e miserável, você não alcançou a salvação de Jesus. Porque você não precisa. Porque tem gente que olha para si e diz: eu sou muito certinho. Eu pago as contas em dias. Eu não traio minha esposa. E aí se acha a última bolacha do pacote. Mas quando a gente se analisa bem friamente, a gente percebe quanto miserável nós somos. Então esse homem ele reconhece que Jesus é Deus e ele reconhece, em segundo lugar, que ele é miserável. A natureza pecaminosa dele. Terceiro ponto, mas este homem não fez mal algum. Ele reconhece a inocência de Jesus, o que eu gosto de chamar da obra substitutiva. Deixa eu colocar logo aqui, deixa eu anotar aqui. Primeiro, vou botar assim a divindade de Jesus, que aí você sabe, a divindade. 2, a natureza pecaminosa. 3, a inocência de Jesus, ou a sua obra substitutiva. O que é a obra substitutiva? É que ele nos substituiu. Aquela cruz não era para Jesus morrer, não era dele, aquela cruz era nossa. Ele assumiu o nosso lugar de morte, para que com ele nós venhamos a ressuscitar. Então nós fomos livres da morte e ainda ganhamos a salvação por meio de Jesus. Então os 3 pilares estão aqui. E o quarto? 4 pilares da salvação em Cristo, em Jesus Cristo. Dá para entender minha letra aí? Dá?
Então disse Jesus, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe qual é o quarto pilar? O quarto pilar é ele entender a graça do Senhor. O que é graça? Graça é favor não merecido. Graça é aquilo que alguém faz por mim e por você que nós não merecemos. Porque quando você faz algo por alguém que ela merece, é meritocracia, é um pagamento. Mas quando você faz algo por alguém que ela não merece, isso é graça, isso é um presente, é dádiva. Então olha só, esse homem, ele olha para ele, vê quão miserável ele é, que ele está morrendo ali, crucificado, e ele olha para Jesus, e ele reconhece que Jesus, em primeiro lugar, ele é um rei. Por que ele reconhece que Jesus é um rei? Porque ele fala lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem tem reino? Quem tem reino é rei. E ele quer ser súdito do Senhor. Ele quer servir ao Senhor. Ele não quer somente ser salvo. Ele não pede Jesus para fazer alguma coisa por ele. Ele diz assim, eu vou te servir. Mas lembra de mim quando chegar no teu reino. Então ele olha para Jesus morrendo e ele diz assim, duas coisas tremendas ele entendeu. A bondade de Jesus, porque ele não era servo de Jesus até o momento. Ele não era um dos seus discípulos. Mas ele olha para a beleza de Jesus. E depois ele olha para si. Mesmo sendo miserável, pecador, mas ele entendeu que no reino de Jesus havia espaço para pessoas como ele. Havia espaço para pessoas miseráveis, indignas. Isso é poderoso. Diga, mano. Eu penso dessa forma também, porque a gente acredita ao longo da nossa vida que são pessoas extremamente selecionadas, que têm dons, que serão essas pessoas que vai preencher, né, o reino de Deus. Na verdade não é nada disso. Até os apóstolos mesmo, cada um tinha a sua particularidade. Exatamente. Muito grandiosa essa revelação. Essa revelação ele entendeu que Deus não estava a fim de escolher os melhorzinhos. Né? Recentemente minha mãe chegou para mim e disse assim, eu estava lendo, né, a palavra, e ela falou assim, ô Janaína, quer dizer que a pessoa faz um monte de bobagem, e depois ela resolve ser crente da também. Aí eu disse, mãe, quando eu faço bobagem como sua filha, você me exclui de ser sua filha? Não. Está respondido. Boa resposta. Porque nós precisamos entender, né? Que Jesus, ele veio para resgatar os que estavam perdidos. Ele veio para redimir os que estavam condenados. Porque olha só, qual é a ideia? Não é de novo, como na igreja, que nós acreditamos que eu vou morrer, Deus vai me mandar para o purgatório, e depois ele vai pensar, avaliar se vai me mandar para o céu ou para o inferno. Não. A ideia do evangelho é o seguinte: todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Todo mundo peca? Sim. Todo mundo vai morrer. Está todo mundo condenado. Todos merecemos a condenação, ponto final. Mas aí vem Jesus e diz assim, aquele que me seguir, que me adorar, eu vou tirar da condenação, eu vou botar no céu. Então não é algo que vai acontecer depois da morte, certo? Então olha só, tem uma frase do Lutero que eu gosto muito, tem até uma camisa, que eu acho que reflete muito o que esse homem fez, o que o Toinho aqui percebeu nesses 4 pilares. A frase do Lutero diz assim: quando eu olho para mim, não vejo como me salvar,
Mas quando eu olho para Cristo, não vejo como me perder. Ó, me arrepio todo. Quando eu olho para mim, não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Então esse homem está vendo Jesus. E ele olha para si e diz, eu sou miserável, não sou capaz. Mas quando eu olho para Cristo... E aí olha só o que Jesus fala com ele, versículo 43. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no... Gente, Jesus resolve inaugurar o céu com esse tipo de pessoa. Isso nos ensina algo? Sim ou não? Poderoso, né? Que lá cabe pessoas como eu e você. Não porque somos melhores do que aquele homem. Porque nós não somos. Porque a ideia da palavra diz assim, aquele que for réu, que for culpado de uma regra, de uma lei, está condenado por toda ela. É mais ou menos assim, imagine, quem aqui é habilitado? Levanta a mão, tem habilitação. Imagine se decretasse uma lei e dissesse assim, ó, aquele que cometer uma infração, perdeu a habilitação. Alguém aqui ia dirigir mais? Hã? Ninguém. Porque quem é aqui que anda na noite cerqueira com 60 por hora? Só no radar. No radar todo mundo freia. Né? Meu filho anda. Hã? Meu filho anda. Anda? 60? Dependendo do horário? Se tiver uns caras mal encarados assim atrás, de moto. Não, porque eu tô ensinando ele. Tô brincando. O máximo que ele pode andar no 60. Tá certo. Daqui a um dia ele... Mas só por isso, depois ele ultrapassa. É. Eu cria na minha mente que o arrependimento seria um pilar da salvação. Mas partindo do pressuposto de que não está em nós nenhuma resposta para essa salvação, corta-se essa ideia. Não, eu creio assim, ó. Eu creio que onde é que está o nosso mérito da nossa salvação? E eu vou aspar aqui mérito, tá? Onde é que está o nosso mérito? O que que diferenciou o Toninho do Zezinho? Jesus só morreu por um ou morreu pelos dois? Pelos dois. Por que um foi salvo e o outro não? Um reconheceu os 4 pilares, reconheceu que era Deus, que ele era miserável, que ele precisava de um Salvador, que Jesus estava morrendo no lugar dele, e ele entendeu a graça, o favor não merecido. O outro não. Só queria ver a nós. E aí Jesus, deixa eu dizer uma coisa importante aqui para vocês. Nosso problema é que a gente quer dar 1-0 em todo mundo, e a gente acha que pode dar 1-0 em Deus. Ah, eu vou enganar Deus. Eu conheço um cidadão, conheço não, porque ele já morreu. Um amigo que a gente jogava bola junto, e ele dizia assim, ah, que nada. Se eu me arrepender lá que nem um ladrão da cruz, nos 48 do segundo tempo, eu vou ser salvo. Então eu vou curtir a vida. Eu vou curtir, vou tocar o terror, vou fazer tudo que eu quiser, e quando eu estiver na beira da morte, eu me arrependo e vai dar tudo certo. Eu falar com ele, rapaz, e se tu não tiver oportunidade? E se tu não conseguir? Rapaz, que nada. Bom, sabe como foi que ele morreu? Na 324, dirigindo, com 4 pessoas dentro do carro, 4 era 3, não lembro agora. Um carro veio do outro lado, apanhou ele de frente. Morreu na hora. Todo mundo estava no carro, só ele morreu. Teve tempo? Alguém aqui quer correr esse risco? Então não brinque não. Deus você não gabela não. Até porque quando Deus te dá uma nova oportunidade de se arrepender e você não faz, isso realmente não é arrependimento. Porque arrependimento é o desejo de voltar e fazer diferente do que eu estava fazendo, né? Então esse homem, ele entendeu a salvação. Então onde é que está o nosso mérito? Em reconhecer, em aceitar. Só. Diga, mano. E a questão do suicídio, as pessoas falam assim, ah, mas será que naquele último segundo ele não se arrependeu e é uma
frase muito batida. Né? Eu não gosto de cravar ninguém, nem no céu, nem no inferno. Aí tem um pastor que ele diz assim, que nós vamos ter 3 surpresas quando chegar no céu. Presta atenção, 3 surpresas nós vamos ter. A primeira é que a gente chegar lá no céu e dizer, eita, deu certo, cheguei. Olha, eu tô no céu. Rapaz, eu era miserável, pecador, errava, pensava umas besteiras e mesmo assim, Jesus me salvou. Olha que Jesus bom, deu certo. Essa vai ser a primeira surpresa. A segunda surpresa, fulano, você aqui. Imagine se chegar lá no céu e encontrar com as pessoas, você... Rapaz, essa pessoa está aqui. Imagine aqueles que sofreram nas mãos do Toinho. Chegando no céu. E achando Toinho. E Toinho lá. Brother de Jesus. Imagine. E eu gosto de fazer um exercício na nossa mente. Imagine a gente chegar no céu e encontrar com Hitler lá. Pesado. O julgamento não é nosso, né? Ó, presta atenção. Por que a gente fala? Porque a gente acha que ele é tão mal, tão mal, tão mal que Deus não pode salvar. Eu te pergunto, se ele se arrepender, Deus pode salvar? Sim ou não? Sim. O sangue de Jesus pode comprar ele? Sim. Sim? Porque a Bíblia diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que é que isso quer dizer? Não importa quanto negativo está a tua conta. Se você aceitar Jesus de coração, Ele coloca saldo na sua conta com sobra. Isso é importante a gente ter claro. Porque não há limite para o poder de Deus. Não há limite para a salvação, para a misericórdia daqueles que de fato se arrependem. É como um pai olhando para o filho. Sim. Verdade. O filho ali pode errar, mas o pai, a mãe ali sempre vai estar com a mão estendida para o filho. Se ele quiser levantar, se ele não quiser. Então imagine se nos últimos momentos de vida ali Hitler se arrependeu de verdade. Eu não estou dizendo aqui que ele vai estar não, viu gente? Só para vocês. Estou falando aqui só para a gente pensar. A última surpresa que nós vamos ter quando chegar no céu. Cadê fulano? Cadê Beltrano? Que andava na igreja o tempo todo, falando de todo mundo. Porque qual é o nosso problema também? A gente achar que quem está na igreja está em Cristo. E a salvação não está na igreja, na placa, na denominação, no pastor, no hall de membros. A salvação está em Cristo. Tem pessoa que é membro de igreja há muitos anos e não vai ser salvo. E o problema está em Jesus? Não. O problema está nela que não abre o coração para Deus trabalhar. Então nós precisamos compreender que a vida, a complexidade, né, da dinâmica da fé, ela passa por essas questões que são subjetivas. Eu não posso condenar ninguém e eu não posso salvar ninguém. Quem salva é Jesus. Diga, tia. A palavra não é poder. Eles talvez não irão, porque não estão em Cristo. Podem ter o título de pastores e fazerem coisas erradas, estarem distantes de Deus. Mas leva o título de pastor, mas está distante. Então a palavra não tem compromisso com o título. Vou levar todos os pastores, todos os padres, vou levar todos os crentes. Não. O compromisso da palavra é levar os que estão em Cristo. Esses serão salvos. Ok? Deu para entender? Por exemplo, pastor, Salomão terminou perdendo a salvação dele no final, né? E ele era um prometido em vários aspectos. Uhum. Exatamente. Então olha só, posso apagar aqui, né?
Aí eu preciso falar uma outra questão que talvez você aprendeu a vida toda. Onde é que está agora aquelas pessoas que aceitaram Jesus, morreram? Estão aonde agora? Estão com medo, hein? Olha só, essa afirmação de Jesus: eis que te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ok? Quer dizer o quê? Que hoje o Toninho e Jesus vão estar no paraíso. Mas no original, no grego, a língua que foi escrita, o grego koiné, não tem vírgula, não tem essa divisão em vírgula. Então, se nós tirarmos a vírgula daqui, colocarmos aqui, como é que fica? Eis que te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mudou sim ou não? O que é que eu estou dizendo agora? Eu estou te garantindo agora que em um dia, em algum momento, você vai estar comigo no paraíso. Ok? Certo? Vamos lá. As duas hipóteses. Se nós colocarmos na primeira possibilidade, nós estamos dizendo que Jesus, que morreu numa sexta-feira, sexta-feira da paixão, não é isso? Jesus morreu na sexta, ele morrendo na sexta, já estaria no paraíso na própria sexta. Só que o texto diz que ele morre na sexta e ele ressuscitou no terceiro dia. Não são 3 dias depois, é no terceiro dia. Passa a sexta, o sábado, no domingo de manhã cedo, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele aparece para Maria. E Maria quer abraçá-lo. E ele diz para Maria: não me abrace, porque ainda não estive com o meu Pai. Eu ainda não fui aos céus. Certo? E o texto bíblico também vai nos ensinar que assim como Jonas passou 3 dias no ventre de um grande peixe, Jesus também passaria 3 dias no seio da terra, no centro da terra. Então nós cremos que Jesus, ele não vai na sexta para o céu. Certo? Por isso ele não poderia dizer que estaria com o Toninho lá na sexta no céu. E nós cremos que aqueles que estão mortos não estão no céu. Eles estão dormindo. Como é que isso se dá? Olha só. Passando aí, por favor. Coloca seu nome e vai passando aí a lista, por favor. Quando onde é que está o ladrão da cruz? Está no paraíso? Não, está dormindo. Porque a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses que Jesus, quando vier nas nuvens e a trombeta soar, os mortos ressuscitarão e encontrarão com o Senhor nas alturas, recebendo um corpo glorificado, e aqueles que estão vivos precederão. Não, precisa não. Todo mundo está não. Então olha só, se o Toninho já estivesse lá no céu, imagine que Jesus está lá no céu com ele, bacana, resenhando, diz assim: Toninho, desce aí, porque amanhã eu vou voltar para resgatar vocês. Faz algum sentido? Não. Ah, pastor, mas como é que funciona esse negócio do sono? Eu gosto de tentar explicar para caber na nossa mente, que é limitada, né? Mais ou menos como funciona quem está em coma. Contar uma história de um amigo da minha tia. Ele teve um acidente nos anos 90, 80, alguma coisa assim. E ele passou muitos anos em coma. Acidente de carro. E aí ele ficou em coma, a família tinha condições, botaram a UTI
na casa dele, compraram os equipamentos e ele ficou. Ele tinha na época uma filha de 7, 8 anos, essa menina cresceu, casou, teve filho, e quando a filha dele tinha, a neta dele tinha mais ou menos uns 7 anos, brincando lá na casa, ele acordou e disse, estou com sede. 20 e poucos anos depois, quase 30 anos depois, o cara acorda, estou com sede. Aí a filha sai correndo desesperada, a netinha, né? Mamãe, vovô acordou. Diz que quando ela chegou perto do pai, começou a abraçar, beijar, aquela coisa, chorando. Ele dizia, papai, você acordou? Ele disse, que papai? Eu não te conheço não. Minha filha tem 7 anos. Na cabeça dele, aqueles 20 anos foram 20 minutos. Ele não teve noção do tempo. Assim é aqueles que estão dormindo. Estão lá. Quando o Senhor voltar, é como se tivesse sido algumas horas atrás. Estão dormindo, eles estão inconscientes, eles estão... Não há relação, aí talvez você se pergunte, e Lázaro e o rico? É uma parábola. E Jesus usa nomes porque, segundo alguns especialistas, estudiosos, dizem que ele estava fazendo uso de um mito daquela época do tempo ali do primeiro século, assim como nós temos Curupira, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, havia um mito, uma fábula que tinha 2 personagens, Lázaro e um rico. E dentro dessa fábula, um morto dava conselhos aos vivos. E Jesus pega exatamente a parábola para dizer assim, ei, não existe como mortos terem relações com os vivos. Então Jesus pega aquela parábola ali para trazer um ensino específico. E não dizer que é assim que eles estão lá, e lá tem conhecimento, e lá tem entendimento. Não, Jesus está dizendo assim, não há relação entre os mortos e os vivos. E ele diz mais, deixe que os vivos falem aos vivos. Tá? Então, um outro ponto importante esqueci. Sim, quando Jesus fala para Maria, né? Jesus passa 40 dias aparecendo a pessoas depois de ressurreto, e depois ele sobe aos céus, e depois de 10 dias, 50 dias depois da sua morte e ressurreição, vem o Pentecoste. Então somente depois disso que ele de fato sobe aos céus. E ele diz assim, eu vou para a casa do meu pai preparar muitas moradas. Se Jesus disse que vai preparar morada e o ladrão já estava lá, como é isso? Como é que funciona? Então nós fazemos uma leitura e não podemos ler um texto isoladamente. Nós precisamos fazer um texto e conectar com o restante. Então essa para nós é a que faz mais sentido. É a leitura mais coerente. Você pode discordar, você pode não... Ixi, meu Deus do céu, 9h15 já? Vamos correr aqui. Então, olha só. Na relação de Jesus, como ele é Senhor e Salvador, como é que nós imaginamos dentro da relação da religião? Primeiro eu sirvo, para no final, se eu for um bom servo, eu vou ser salvo. Não é assim? Então eu vou primeiro servir. Aí eu fico servindo naquela coisa. Eita, será que eu estou agradando? Será que eu não estou? Será que está dando certo? Será que eu vou ser promovido? Será que Deus vai me levar? Será que Deus vai me deixar? E a gente fica nessa paranoia. E essa é a mentalidade da religião. Primeiro você serve, depois você é salvo. Na lógica do Evangelho é diferente. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Pronto. Ele já é Salvador da minha vida. Ele já me salvou. Agora eu vou servi-lo como consequência. A consequência é que eu sirvo não para ser salvo,
mas eu sirvo porque eu sou salvo. É diferente? Então para de ficar fazendo as coisas e se perguntando, será que eu vou ser salvo por causa disso? Será que isso vai dar certo? Será que assim vai? Será? Não, você é salvo, ponto. Agora busca agradar ao Senhor. Tenha uma vida de gratidão, não de barganha. Certo? Dúvidas? Por que eu devo me batizar? Lá em Mateus 3, 13 e 17, vai falar do batismo de Jesus. Então o primeiro motivo é porque ele deu o exemplo. Jesus foi o exemplo. Ele se batiza no Rio Jordão. Quem é que batiza Jesus? João Batista. João Batista batizava com qual batismo? O batismo do arrependimento. Jesus tinha do que se arrepender, sim ou não? E por que ele se batizou? Para dar exemplo. Na vida de Jesus, o batismo tem um sentido. É o pontapé do ministério dele. É o início do ministério. Na vida de Jesus tem esse propósito. Na nossa, não. É outra história. Agora eu queria que você abrisse comigo Marcos 16, 16. Oi. Jesus se batizou depois que ele ressuscitou? Oi? Depois que ele ressuscitou? Jesus foi batizado? Não, ele é batizado no início do ministério dele. Aí ele passa 3 anos e meio caminhando com os discípulos, ensinando, fazendo milagres, maravilhas. Aí depois ele morre. Depois ele ressuscita ao 3º dia, passa 40 dias, aparece no povo, depois ele sobe. Entendeu? Mas o batismo é no início. Ele se batiza com 30 anos. Aí ele morre com 33. Tá? Alguns dizem que com 33 e meio. Pouco mais de 33, perto de fazer 34. Aí olha só. Quem pode ler aí? Mateus ou Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Olha só. Isso aqui é uma questão. É baseado nessa primeira sentença: quem crê e for batizado será salvo. Baseado nessa primeira sentença que a Igreja Católica também estabelece essa ideia de tem que ser batizado para ser salvo. Certo? Mas aí não tem um ponto final. Tem uma vírgula. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê está... Onde é que está a primícia da salvação? Em crer. É básico. Ele não diz assim, quem não crê e for batizado será condenado. Ou aquele que não crê e for batizado será... Não. A essência da condenação está no crer. Só que qual é o nosso problema? É que nós acreditamos que crer é igual a acreditar. Porque no português são palavras sinônimas. Então, eu creio em Jesus, eu acredito em Jesus. E acreditar, todo mundo acredita, sim ou não? Você chegar no pior lugar da cidade aí, onde está o povo todo vivendo totalmente distante de Deus, você dizer, você acredita em Jesus? Eles vão dizer o quê? Acredito em Jesus. E o texto diz que os demônios também acreditam e tremem. Então não é acreditar, porque acreditar qualquer um acredita. É diferente de acreditar. A palavra crer, ela tem no original, é a palavra pistos, que dá a ideia de seguir, dar crédito. É dar crédito, é seguir a Jesus. Então crer não é só acreditar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Ah, então eu acredito, então eu tenho vida eterna. A palavra original ali é pistos, é seguir. Olha como muda. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que o seguir não pereça, mas tenha a vida eterna. Mudou? Hã? Então o segredo não está em acreditar, o segredo está em crer. Se eu creio, o batismo é uma consequência. O batismo é uma evidência de quem já é salvo, não é para salvar. Então seguir é dar crédito. E por último, em Mateus 28:19, Jesus, quando está para subir, ele diz assim: portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus diz isso como uma missão dada à igreja, que nós devemos batizar uns aos outros em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esses são os motivos por que devo me batizar. A melhor água ungida é a lágrima do arrependimento, disse o Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Você captou a mensagem? O que Deus quer de nós? Arrependimento genuíno. Entrega. Devoção. Não é dizer que se arrependeu sem ser arrependido. Não é remorso. Qual a diferença do arrependimento por remorso? Judas teve remorso. Pedro se arrependeu. O remorso te afasta de Deus. O arrependimento te aproxima. Um gera morte, o outro gera vida. Um gera separação, o outro gera comunhão. Quando você se arrepende, você se aproxima do Senhor. A verdadeira água ungida é a lágrima do arrependimento. É isso que o Senhor quer de nós. Amém? O batismo não é para quem está preparado. É para quem quer se preparar para o reino de Deus. Sabe o que é muito comum? Eu encontrar pessoas assim, eu até queria muito me batizar, mas não estou preparado. Aí quando você pergunta o que é preparado, não, porque eu ainda faço umas coisinhas, eu ainda tenho uns pecadinhos ali, eu ainda dou umas vaciladas. Aí, deixa eu contar uma experiência incrível. Nós fazemos um trabalho no presídio feminino aqui de Feira de Santana. E aí, mês passado, nós fomos batizar lá 19 internos. E na semana seguinte do batismo, eu fui levar a ceia para elas e uma estava radiante de felicidade. E as meninas, conta aí, elas todas envergonhadas, né? Falando das transformações. E eu tinha conversado com ela um tempo antes. Ela dizendo, pastor, eu antes de aceitar Jesus, eu fumava 50 cigarros de pacaia por dia. Não sei se você sabe o que é pacaia, mas é pior do que fumo. Fumava 50 por dia. Ela disse, pastor, mas agora eu só estou fumando 9. Falei, que benção. Na religião, ela poderia se batizar? Sim ou não? Porque ela ainda fuma. No evangelho, ela pode se batizar? Porque ela está se tornando uma pessoa melhor. Ela está vencendo os seus problemas. Então o batismo não é para quem está preparado, não fuma mais nada, não faz nada de errado. Por quê? Talvez esse dia não chegue. E se ele vai chegar, você tem que começar a dar os passos, e o batismo é um deles. Então assim, tem gente também que está no outro extremo. Tem gente que quer se batizar pelos motivos mais banais, e tem outros que não se batizam porque acha que só vai se batizar quando tiver tinino, limpinho. E aí tem uma frase que eu gosto muito também, que diz assim, o que é a salvação? É quando Deus tira a gente da lama. Estava lá no pecado, na sujeira, na imundície,
fazendo as coisas erradas, e Deus olha pra gente e diz: epa, peraí, filhão, vem cá, tira aí da lama. E o que é a santificação? Santificação é quando Deus tira a lama da gente. Então primeiro Ele nos tira da lama, salvação. Depois santificação, onde Ele vai tirando as lamas que ainda estão impregnadas em nós. E esse processo é gradativo. Para alguns é mais rápido, para outros nem tanto. Sabe qual era a minha cabeça quando eu me converti? Eu tinha 15 anos quando eu me converti. E aí com 6 meses, perto de 10 meses mais ou menos, eu tinha abandonado um monte de coisa errada que eu fazia. E eu fiz, até os 15 eu aprontei um pouquinho. E aí eu imaginava, rapaz, se eu, com meses de convertido, já abandonei tantos esses pecados, quem está aqui há 10 anos, 20 anos é santo, não peca mais não. Eu pensava assim. Eu olhava para os irmãos que nasceram na igreja e dizia: isso deve ser um santo, não deve pecar. Inocente, sabe de nada. Por quê? Porque não é sobre o tempo, é sobre o coração. É como está o teu coração. É como você está disposto a viver. É qual preço você está disposto a pagar para agradar ao Senhor. É o quanto você compreendeu o tamanho dos benefícios que o Senhor te entregou e você quer responder a isso. Entende? É diferente. Então não fica nessa, não estou preparado. Então eu gosto de dizer assim, o batismo é como um noivado. É uma aliança pública para toda a vida. E por que eu não falo que é um casamento? Sabe por que eu uso 2 alianças? Uma porque eu casei com a minha esposa. Fizemos esse ano 25 anos juntos. Começamos a namorar na adolescência. Mas eu uso na minha mão direita uma aliança porque eu sou noiva do Senhor. Sou noiva de Cristo. Certo? Nós somos a noiva de Jesus. Nós aguardamos o noivo. Então eu tenho um compromisso. Eu sou noivo dele. Sei que não soa bem nos dias de hoje um homem falando que é noiva, mas é isso mesmo. Sou noiva e eu uso uma aliança. Não preciso dela para me lembrar do meu compromisso, mas eu gosto de usar como um testemunho. E quando as pessoas me perguntam: por que você usa 2 alianças? Aí eu entro. Então é uma aliança que eu fiz, que é até que a morte nos separe. Ou melhor, até que a morte nos aproxime. Porque na morte é que teremos vida. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz assim: aquele que está em Cristo é nova criatura, eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nós somos o novo de Deus. Eu ia passar um videozinho, mas não dá tempo mais não por causa do nosso horário. Eu não gosto de atrasar. Mas nós somos uma tela nova onde o Senhor vai nos moldar segundo o desejo dele. E nós precisamos estar maleáveis ao trabalhar do Espírito Santo. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Deus fala. Nós não servimos a um Deus mudo, que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve, que tem olho, mas não vê, que tem mão, mas não pega, que tem pé, mas não anda. O nosso Deus é um Deus vivo. Ele está conosco, Ele fala, Ele sente, Ele enxerga. Deus é um Deus de relacionamento. E nós precisamos estar atentos e abertos a essa relação com o Senhor. Porque quanto mais nós cremos, quanto mais nós seguimos, mais nós damos crédito a Ele, mais a vida abundante do Senhor vai entrando na nossa vida. Quando Ele começa o processo de salvação em nós, primeira coisa, Ele muda o nosso destino. Íamos para o inferno, agora nós vamos para o céu. Mas começa também um processo de salvação dos nossos escolhas, das nossas decisões erradas, de quem nós somos. E nós vamos sendo aperfeiçoados, moldados,
transformados dia após dia. Então o Evangelho é para aqueles que entendem que precisam ser pessoas melhores a cada dia. Ninguém aqui pode chegar em um patamar e dizer: agora eu estou satisfeito com quem eu sou, agora eu estou feliz, eu agora sou bom. Não. Se a gente chegar a uma conclusão como essa, é porque a gente ainda não entendeu o Evangelho. Porque nós temos sempre passos importantes a avançar. Ser melhor hoje do que fui ontem, amanhã melhor do que hoje, e continuar, sem desistir. Ah, mas eu erro, eu falho, eu tropeço. Quando eu olho para Cristo, quando eu olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, não vejo como me perder. Amém? Dúvidas? Professor, Diga. para a gente ter acesso às aulas no YouTube, como é que... Vou botar lá no grupo. Tá no grupo? Não. Vou botar lá no grupo. Quem não tá no grupo, nós vamos orar aqui. E aí eu vou botar o link do grupo aqui para você entrar, tá? Você abre a câmera do seu celular aqui e aí ele vai te direcionar. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Ó, aqui está o meu contato do pastor João, Tamires, que é minha esposa. Deixa eu já avisar algo importante para vocês. Eu gosto de explicar para não parecer que é desleixo. Meu WhatsApp é esse. Se você falar comigo e eu demorar, me perdoe, não fique chateado comigo não. Fala de novo. Bom dia, pastor, boa tarde, não sei o quê. Insiste, porque não é ruindade não. Quem trabalha comigo sabe, eu sou péssimo de WhatsApp, mas não é porque eu não quero não. Tenho 3 filhos,